Citrus, Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou na semana passada dados atualizados sobre a incidência de greening nos pomares de laranja de São Paulo e Minas Gerais. Os números mostram que o índice da doença piorou em relação ao último levantamento, preocupando demais o setor. Nós conversamos com Renato Bassanese, pesquisador do Fundecitrus, sobre esse atual cenário. O levantamento foi realizado no Parque Citrícola, que corresponde ao estado de São Paulo, mais o sul do Triângulo Mineiro e sudoeste de Minas Gerais. Esse levantamento foi realizado em 2.200 talhões de laranja, que foram sorteados de acordo com as regiões do Parque Citrícola, com a idade dos pomares e com o tamanho de propriedades. Essa foi feita uma amostra estratificada, proporcional ao número de plantas que cada um desses estratos representa. E houve um aumento, então, constatado de 2018 em relação a 2017, de 8,5% no número de plantas com sintomas encontradas no Parque Citrícola. Hoje, então, a gente fala em 18,15% das laranjeiras mostrando sintomas de greening. Esse aumento ocorreu principalmente nas regiões centro do estado de São Paulo, que nós denominamos na região de Duartina, Brotas, Porto Ferreira, Matão e Limeira. Corresponde à região centro e sul do estado de São Paulo. Também observamos um aumento maior na faixa de idade de pomares acima de 6 anos, que são os pomares mais velhos, enquanto tivemos uma boa notícia, que foi uma redução na infestação do greening nos pomares recém-plantados, de 0 a 2 anos de idade. Com relação ao tamanho de propriedades, observamos que os pomares mais afetados são aqueles pomares dos pequenos produtores, até 10 mil árvores, com uma infestação média em torno de 33%, em pomares de 10 a 100 mil plantas, uma infestação de 29%, e um aumento, nós observamos um aumento em propriedades maiores também, acima de 500 mil plantas, um aumento em torno de 20% nos talhões de 100 a 500 mil plantas, e acima de 500 mil plantas, um aumento de quase 200%. A infestação era de 2,3% em 2017 e passou a 7% em 2018, o que é bastante preocupante, porque junto com esse aumento da incidência de plantas doentes, e principalmente em pomares mais velhos, nós observamos um aumento da severidade da doença nas plantas. O que é essa severidade das doenças nas plantas? É a porcentagem da copa da planta que está mostrando os sintomas da doença. Então, nós observamos que na faixa de severidade, que representa mais da metade da planta com sintomas, um aumento de 48%. E isso provavelmente vai levar a uma maior queda de frutas e uma menor produção nesses pomares com alta infestação. Isso é bastante preocupante, por isso o Fundecitrus resolveu ampliar as suas atuações no Parque Citrícola para incrementar a eficiência do controle da doença. O Fundecitrus tem atuado de maneira intensa para combater o greening nos pomares do Brasil. O Renato fala agora sobre as ações que têm sido tomadas junto à sociedade para melhorar esse quadro. Nós comparamos o greening assim como a dengue, em que o produtor ele tem que atuar tanto internamente dentro da sua propriedade, como a dona de casa tem que atuar dentro da sua casa, mas também tem que ter uma ação coletiva entre os vizinhos, os produtores vizinhos, em que, se não houver um controle da doença fora dos pomares comerciais, esse controle é perdido. Então, o Fundecitrus ele está ampliando as suas atuações no que nós chamamos ações externas, que são atuações tanto de comunicação para conscientização, não só dos citricultores, mas também do governo e da sociedade em geral, da importância dessa doença, dos danos que ela causa, para que as pessoas não tenham dentro de casa, dentro dos quintais e mesmo nas áreas urbanas e rurais, não tenham plantas de limão, tangerina e laranja contaminadas com a doença.
Então, o Fundecitra está ampliando essas ações externas, tanto de comunicação e conscientização, mas também no convencimento ao redor das propriedades comerciais, atuando em quintais e pomares abandonados, na eliminação dessas plantas doentes. E nós quisemos saber também do Renato como o setor da citricultura brasileira seria economicamente afetado caso o greening não fosse controlado. Pode pegar o exemplo do nosso maior concorrente, que foi o estado da Flórida, nos Estados Unidos, que era o segundo maior produtor de laranja, exportador de suco no mundo, em que o greening saiu do controle. Eles têm hoje mais de 90% das plantas de laranja contaminadas com a doença, e nos últimos 5 anos, a produção deles, que era de 150 milhões de toneladas, passou a 45 milhões de toneladas, uma perda de 70% na sua produção. Reduziram também a produtividade por hectare, né, número de caixas produzidas por hectare, e também o rendimento da fruta para fazer um suco. O que se precisava de menos fruta para fazer uma tonelada de suco, hoje eles precisam de praticamente 25% a mais de fruta para fazer a mesma quantidade de suco. Então, no caso, se o estado de São Paulo, né, o nosso cinturão citrícola, não se mobilizar, não ter essa ação conjunta, toda essa cooperação entre produtores e sociedade e governo para atuar em cima dessa doença, certamente a gente vai correr o risco de tornar a nossa citricultura menos competitiva em relação ao resto do mundo. Nós agradecemos a Fundecitrus pela entrevista. Mais informações sobre este último levantamento que mostra a incidência de greening nos pomares do Brasil, você encontra acessando o site www.fundecitrus.com.br.